E nesse momento vamos falar de mudanças e de algo muito sério. Estou falando da nova lei que regulamenta a categoria das domésticas em nosso país. E para sabermos detalhes dessa lei, conversamos agora com o doutor André Fernando Cavalcante, ele que é advogado associado do escritório Parluto Advogados e especialista em direito do trabalho e já está na linha. Boa tarde, doutor André, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Gustavo, tudo bem? É um prazer falar com o senhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa no Manhã da Globo. Doutor André, que lei é essa? Primeiramente, o prazer é meu de falar não só com você, mas com todos os outros ouvintes também, Gustavo. A nova lei é uma emenda à Constituição Federal, que veio trazer esses novos direitos que ainda não eram previstos aos empregados domésticos. Esses direitos já eram previstos para os demais empregados, mas os empregados domésticos não tinham ainda essa previsão legal. E essa nova emenda, a Constituição, trouxe esses direitos, então agora essa previsão é constitucional. Portanto, esses direitos devem ser cumpridos, né? Agora estão previstos em lei. E ela entrou em vigor recentemente, desde quando, doutor André? Sim, ela está em vigor desde 2 de abril de 2013, passando a valer definitivamente a partir do dia 3. Correto. Então, todas as contratações e os contratos anteriores também já devem ser regidos por essas novas determinações. Ou seja, e quais são as principais dúvidas, né? Aliás, muitas pessoas têm tido dúvida justamente em relação a essa nova lei, não é mesmo? Sim, as dúvidas são grandes, principalmente com o que mudou, né? Exato. Seria o principal. O ponto principal seria quais são essas mudanças. E essas mudanças seriam o quê? As horas extras, que não eram direito da empregada, né? A jornada não tinha essa definição de 8 horas diárias e as 44 semanais não eram devidas de hora extra, e agora sim são devidas essas horas extras. E também a questão do adicional noturno, onde não se verificava esse adicional às empregadas também, o salário família, o auxílio creche, a questão principal até que é uma das maiores mudanças além das horas extras, que seria o fundo de garantia e a multa de 40% no momento da rescisão, e o direito também ao seguro-desemprego, que vem junto com o fundo de garantia. A partir dos depósitos do fundo de garantia se tem o direito a receber as parcelas do seguro-desemprego de acordo com o tempo de trabalho. Doutor André, com essa nova lei, né, a gente percebe os custos para se ter uma empregada doméstica deve subir também, não é mesmo? Muito, né? Sim. Consequência da nova lei seria o custo, que deve subir em torno de 25%. Então, o cuidado deve ser maior ainda por parte do empregador para tomar as medidas cabíveis para evitar, inclusive, que esse custo aumente. Exato. Por causa que você vai pagar as horas extras, mas essas horas extras devem ser discriminadas corretamente. Para a gente conseguir ter realmente um controle desses valores, inclusive sendo anotado um cartão de ponto, uma ficha de ponto, para conseguir ter esse controle e também com que faça que o empregado doméstico assine tomando ciência desses horários, né? E, inclusive, como a demanda está em torno de 25%, o Congresso Nacional já está colocando em pauta uma proposta de lei para garantir a diminuição desses custos. Exatamente. Para o empregador. Então, que é o que está sendo chamado agora de simples do empregado doméstico. Porque fica muito difícil para muitas famílias, não é mesmo, se manter, né, uma empregada doméstica com o aumento desses custos todos, não é mesmo, doutor? Com certeza, por causa que a renda da família não aumenta, muitas vezes, de acordo com a inflação. E um aumento de 25% vem muito acima do valor da inflação. E também, com esse aumento, o que pode ser que aumente? A informalidade. A falta de anotação em carteiras de trabalho, e isso não é o que pretende o governo, até por isso está tentando tomar essas novas medidas para evitar a informalidade do trabalho doméstico. Doutor André, muito tem se falado também na mídia que em algum tempo, diante dessas novas medidas aí, a empregada doméstica no Brasil já está em vias de extinção. O senhor concorda com isso ou não? Não. A gente tem que a empregada doméstica
até pelos aumentos dos rendimentos dos empregados domésticos, a tendência não é de extinção desses empregados. Pode ocorrer até mesmo a diminuição, mas a extinção acredito que por enquanto não. Não, né? Não. E como legalizar uma doméstica que já atua em uma empresa ou casa de família? Ela que já está trabalhando, doutor André? É simples, né? Não tem muito segredo. Seria anotação em carteira, que isso daí, a partir do momento que se tem a contratação do empregado, isso é uma obrigação de quem contrata, né? Independente de ser pessoa física ou empresa. E o recolhimento de INSS também, a partir da contratação é obrigatório, o recolhimento de INSS. E agora tem-se a questão da opção do fundo de garantia, que agora tornou-se obrigatório, então deve ser feito um registro no PIS do empregado doméstico junto à Caixa Econômica Federal. Seriam essas as medidas necessárias para a legalização. E eu aconselho até mesmo, para uma garantia maior de quem contrata e também do trabalhador doméstico, que seja feito um contrato descrevendo esses novos direitos, a jornada de trabalho, a questão de, a partir da jornada de trabalho ser estendida, o pagamento das horas extras, se por acaso ocorreu adicional noturno, também o pagamento dos 20% a mais, tudo constando num contrato para ficar bem clara a relação de trabalho entre as partes. Doutor André, e aqueles casos, né, em algumas cidades, por exemplo, tem algumas empresas que terceirizam esses serviços, né? Como é que fica? De quem é a responsabilidade, doutor? Então, no caso de contratação de empresas terceirizadas, primeiramente, a empresa terceirizada é a responsável. Ela é a responsável? Sim, a empresa que foi contratada para terceirização do serviço. Correto. Mas no caso de empresas que contratam esse serviço, ela pode se tornar subsidiariamente responsável também caso essa empresa contratada não quite as verbas adequadamente. Então, num processo judicial, pode ocorrer o que essa empresa, mesmo tendo contratado uma terceirizada, venha a pagar por causa da não quitação pela empresa terceirizada. Exato. Doutor André, o senhor gostaria de mencionar mais alguma coisa para os nossos ouvintes em relação a essa nova lei sobre as empregadas domésticas? Eu gostaria de deixar assim claro que é muito bom que todos cumpram, por causa que as demandas trabalhistas podem aumentar, caso essa lei não seja cumprida corretamente. E pode gerar, inclusive, um dano ao empregador, por causa que, se não for pago esses bens, e não havendo nenhum tipo de maneira de fazer a quitação desse bem, o empregador pode, inclusive, perder sua casa, que seria o bem de família, né? Olha só. Então, é uma coisa importante, cumprir, né, rigorosamente a lei, para evitar um prejuízo maior, porque a perda do bem de família pode trazer um prejuízo não só para o empregador, mas para toda a família, no caso. Com certeza. Né? Aliás, todos atentos, né? Tanto os empregadores quanto as empregadas, não é mesmo, doutor? Com certeza, os empregadores para cumprir a lei e as empregadas domésticas para que a lei seja cumprida, né? Exatamente. Doutor André, eu gostaria muito de agradecê-lo pela sua participação. Mais uma vez o reforço, foi um grande prazer. Eu espero contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa no Manhã da Globo. Eu agradeço novamente, Gustavo, a atenção aí de vocês e me coloco à disposição. Sempre que necessário, estamos à disposição para qualquer discussão ou então solicitação aí sobre novos temas. Opa, com certeza agradeço. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Doutor André, um grande abraço, obrigado, uma boa tarde para o senhor. Um abraço, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.